Olá pessoal, vamos dar início à nossa conversa terapêutica e hoje o nosso tema é o impacto das redes sociais na saúde mental de jovens e também de crianças. Este é um tema que nos preocupa e que tem sido alvo de muitas pesquisas ao redor do mundo. O que as redes sociais elas foram projetadas para fazer? A principal intenção é atrair os usuários e torná-los cada vez mais dependentes desse uso. Mas quando isso envolve crianças e adolescentes, a preocupação se torna muito maior. E foi isso que preocupou muito um médico cirurgião americano, Dr. Vivek Murthy, que fez uma pesquisa, primeiro envolvendo os adolescentes na faixa etária dos 13 aos 17 anos e percebeu que 95% deles estão completamente viciados em tela, estão completamente dominados pela necessidade desse conteúdo o tempo inteiro rodando na sua mente. Mas, na mesma pesquisa, ele também observou crianças de 8 a 12 anos, e é uma porcentagem alta também, 40% das crianças nessa faixa etária estão vivendo de forma muito intensa um apego com as telas e com tudo que esses conteúdos trazem no dia a dia delas. E aí o que acontece quando há esse excesso de tela? Isso vai aumentar e vai antecipar muitas vezes sintomas de ansiedade e de depressão desde uma faixa etária muito tenra, ainda na própria infância. Então isso vem sendo observado que esses sintomas estão se pronunciando com crianças e adolescentes de uma forma cada vez mais presente. Uma outra coisa também é que essa excesso de preocupação com a imagem corporal, principalmente no que se refere às meninas adolescentes, tem levado muitas meninas ao quadro de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. E isso é um transtorno que perdura muitas vezes na vida da adolescente e causa rompimentos com situações que ela já tinha desenvolvido antes, com seus laços sociais. São muitos danos que acompanham muitas vezes esse transtorno. E aí, o dano principal, se a gente for pensar assim num grau de danos, né? Para o bom funcionamento do nosso cérebro, pensando no desenvolvimento infantil e também na vida da adolescência, é a falta de sono. O que acontece é que o cérebro fica extremamente estimulado com aquele excesso de conteúdo, com aquela rolagem infinita de temas que ele precisa pensar, que ele vai tentar absorver e muitas vezes nem tem maturidade para isso. E esse excesso de estímulos vai ativar os centros de recompensa do cérebro. E aí o cérebro começa a disparar dopamina no seu organismo, no organismo da criança, no organismo do adolescente. E isso vai gerar o quê? Essa estimulação excessiva. E aí no dia seguinte, dormindo pouco, ele vai ter um nível menor de atenção e de memória, e isso vai prejudicá-lo também nas suas funções cognitivas. Vejam que é algo que vai se sobrepondo e lentamente vai dominando a vida dessas crianças e desses adolescentes. E quais seriam então as estratégias que nós poderíamos pensar para diminuir um pouco essa entrega para as telas, que hoje tem sido comparada a um vício por entorpecentes? É muito forte essa dependência que hoje nós vemos na geração atual. Então, quais seriam estratégias que a família poderia utilizar para minimizar isso? Uma medida importante seria assim, já desde a infância, a família começar a produzir situações nas quais a criança se envolva com crianças do seu entorno. E mais do que isso, a família buscar outras famílias ali do seu condomínio, que morem perto dela, porque as famílias em geral estão passando por essa dificuldade. Então ter esses aliados aí na sua vida social de fato, para ampliar a criança na sua forma de brincar, de conversar, de se desenvolver, de fazer vínculos.
e não essa forma solitária que aparentemente dá uma recompensa imediata ao cérebro, mas depois produz os sintomas desagradáveis que vão gerando maior ansiedade, maior dependência, tristeza e muitas vezes a depressão. Então minha dica é: busque entender como está o funcionamento do seu filho, não se distraia com isso. Isso é muito importante para o restante da vida que ele tem ainda a percorrer, para os laços que ele vai fazer. Então busque ajuda, e se mesmo assim você percebe que nada se alterou, que você não tem conseguido, vá até um profissional que vai orientá-lo a como desenvolver estratégias práticas para que a criança possa se desvincular gradativamente dessa dependência das telas.